Olá, milionários e milionárias, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, né? Um tipo de investimento aí em imóveis, baseado em imóveis, na maioria das vezes, de físicos mesmo. A Selic caiu mais uma vez agora para 2,25% e os fundos imobiliários acabam se tornando um investimento mais interessante para quem busca, para o investidor que busca uma rentabilidade melhor com uma certa segurança, ou menos volatilidade pelo menos, né? Se nós considerarmos aí a comparação do Ibovespa com o IFIX, né, nos últimos 10 anos, né, e o nosso querido editor vai colocar aqui do lado para nós, né, dá para ver que os fundos imobiliários, o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, tem uma volatilidade muito menor do que as ações. E nesse ponto, então, né, acredito que se tu tem muito investimento em renda fixa, claro, não vou falar aqui para vocês colocarem reserva de emergência em renda fixa, em fundo imobiliário, que não dá, né? Se tu tem muita renda fixa, acaba se tornando mais interessante tu buscar um outro investimento nesse momento. E os fundos imobiliários podem ser uma boa alternativa, tendo em vista que eles pagam dividendos. E esses dividendos são mensais, então, né, tu tem uma rentabilidade praticamente garantida mensal, que é do dividendo, além da questão da valorização da cota que pode ocorrer ou não, né? E vamos lá, pessoal, o que é um fundo imobiliário afinal? Pensamos o seguinte, tá? Vamos dar um exemplo básico aqui, tipo, beleza, eu me associei com mais 10 pessoas e nós resolvemos aí comprar um imóvel gigante, sei lá, um shopping, né? Pode ser o exemplo de um shopping, pode ser o exemplo de um prédio comercial. Nós vamos lá e compramos esse imóvel e criamos um fundo imobiliário. E assim, né, qualquer pessoa pode ir lá e se tornar sócia, nossa sócia nesse imóvel, adquirir cotas, né, e participar desse imóvel de uma forma, né, recebendo os aluguéis dos imóveis. Na verdade, esses fundos eles são criados não por pessoas, né, mas sim por instituições financeiras. De toda forma, as instituições financeiras vão lá, por exemplo, o BTG, né, que possui vários fundos imobiliários, ele vai lá, cria um fundo imobiliário, arrecada os investimentos de alguns investidores, compra alguns imóveis e abre o seu capital, já fica com o capital aberto na bolsa, então qualquer pessoa pode ir lá na bolsa e comprar uma cota, ou quantas cotas quiser daquele fundo, e se tornar sócio daquele empreendimento imobiliário, né? Tem muitos fundos imobiliários, por exemplo, né, que possuem vários imóveis, então, né, tu pode comprar. E além disso, existem fundos imobiliários de vários setores também. Então, por exemplo, existem fundos imobiliários de shoppings, fundos imobiliários de galpões logísticos, fundos imobiliários de lajes corporativas, que são aqueles prédios executivos, né, fundos imobiliários de hospitais, de apartamentos, né, residenciais, tem várias modalidades. Os que sofreram mais durante essa quarentena foram os de shopping por causa do fechamento dos shoppings, né? Mas eu acredito que haverá uma retomada aí, né? Não sei também, mas acredito, né? Pessoalmente a minha opinião é essa. E nesse ponto é importante sempre, já estamos falando sobre fundos imobiliários, considerar, né, a qualidade do fundo imobiliário, qual que é o setor que esse fundo imobiliário está inserido, quais imóveis ele possui e se os imóveis são de qualidade, né, se são imóveis alugados, para quais empresas eles são alugados. Isso tu pode verificar em sites como o Status Invest mesmo, tem o Funds Explorer, que é muito completo também, e nesses sites tu consegue inclusive verificar lá se os contratos de locação desses fundos imobiliários já são mais longos ou se estão acabando, o que é interessante para o investidor de longo prazo. Imagina se tu comprar um fundo imobiliário que é de um galpão logístico, digamos, um exemplo, e a empresa que aluga esse contrato, que aluga esse imóvel, esse galpão logístico, vai sair daqui a um ano. É uma situação meio arriscada, porque daí o fundo vai ter que procurar outro locatário, talvez, né? Melhor evitar esse tipo de situação e pegar um outro fundo, né? Comprar um outro fundo que tenha uma situação mais estável em relação aos seus locatários. Mas, de um modo geral, os fundos imobiliários funcionam dessa forma, né? É um investimento bem interessante, como eu disse, a volatilidade é menor do que as ações e tu tem a questão do dividendo mensal, que é fixo, todos os meses tu recebe o dividendo. É ótimo para quem está começando a investir agora, né, quer ter um complemento, né, para reinvestir. Se tu reinvestir os dividendos, tu tem uma rentabilidade muito maior, cada vez mais tu recebe mais dividendos e aporta mais a cada mês. Então é muito interessante isso, uma estratégia, né, para reinvestir os dividendos no longo prazo. E se tu gostou do vídeo, já deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e também para que o YouTube entenda que nossos vídeos estão agradando as pessoas aí, que podem ser distribuídos a mais pessoas. Se tu puder compartilhar esse vídeo no teu Instagram, no teu Facebook, né, no teu grupo do WhatsApp aí, compartilha esse vídeo e vai nos ajudar muito, né? O algoritmo do YouTube também dá bastante relevância a essas situações.
E se tiver alguma dúvida, estamos aí. Valeu!